Estamos com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem sido notícia na semana aí por vários motivos, o principal deles, o mais recente aí, é sobre a decisão do STF de não permitir que ele fosse até a posse de Donald Trump. Presidente, muito obrigado pela sua presença, agradeço o senhor ter aceitado o convite para participar do programa de Veja, seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite, mas eu quero lembrar uma coisa. Eu apareci nacionalmente em 1986, na seção Ponto de Vista da revista Veja. Então, vocês foram os responsáveis por me lançar na política. Opa, ótima lembrança, presidente. Obrigado pela lembrança. Vamos começar aqui, então. Eu vou começar pelo editor de radar, Robson Bonin, que foi o responsável pelo convite para que o senhor viesse ao programa. Robson Bonin, boa tarde, seja muito bem-vindo também aqui ao programa. A sua pergunta ao presidente. Pode abrir a rodada da entrevista. Boa tarde, Benedito. Boa tarde, presidente. Os meus colegas que estão participando do programa hoje, o pessoal que está nos assistindo em casa. Presidente, eu vou começar pelo assunto que, de fato, é mais evidente na semana, que foi essa reviravolta toda em torno do PIX, né, muito motivada pelo trabalho que a oposição teve nas redes sociais de conseguir comunicar, né, para canalizar, vamos assim dizer, essa insatisfação, né, nacional generalizada na maioria dos casos, de pessoas que estão nesse milionário mercado informal. São quase 40 milhões de pessoas que trabalham hoje como MEI, que trabalham de alguma forma, que usam muito o PIX e ficaram com esse receio de que a Receita, ao ampliar esse radar de monitoramento das transações, fosse, de fato, ali na frente, começar a cobrar no imposto de renda desses trabalhadores que estão na parte mais fragilizada da sociedade. Como é que o senhor viu essa reação do governo e essas acusações de que a mudança do governo foi por causa de fake news e não por causa de um erro estratégico do próprio governo de divulgar mal essa informação, enfim, ou pela escolha que ele fez, né? Acho que vale a pena primeiro lembrar que, por ocasião da pandemia, nós, né, juntamente com a equipe econômica, descobrimos que havia no Brasil 38 milhões de invisíveis. As pessoas que mexem com a informalidade, né? Quem vende água no sinal, um picolé na arquibancada, um camarão na praia, e tantas outras profissionais aí, autônomos. Então, com a política do fica em casa, a economia te vê depois, que é muito bonito para quem tem dinheiro, para quem tem salário, mas não para esses, nós aí fomos, Paulo Guedes em especial, foi junto ao Banco Central, que tinha notícia de algo para pagarmos a pessoa imediatamente, e depois de pagarmos via auxílio emergencial, tivemos um cadastro enorme pela frente de pessoas que nunca haviam tido conta em banco e passaram a tê-la agora. Então, o Banco Central já tinha um estudo um pouco mais antigo e foi criado o PIX, então, em novembro de 2020. E foi, no meu entender, no entendimento da equipe econômica, algo fantástico, porque inseriu todos no sistema bancário. Hoje nós temos um pouco mais de 150 milhões de pessoas físicas que têm o PIX e 15 milhões de pessoas jurídicas. Isso alavancou a nossa economia, porque o dinheiro começou a rodar, a circular, a se fazer negócio com facilidade. Essas pessoas que nunca tinham tido contas em bancos, se tivesse que fazer alguma transferência, tinha que ser via TED ou via DOC, que levava, às vezes, alguns poucos dias, mas eram dias, e também tinha um custo para isso. Então, isso daí movimentou realmente a nossa economia. E mais, entendo eu, que o governo vendo números atuais hoje em dia, nós temos aí mais de 200 milhões de movimentações diárias. E se movimenta por dia também um volume um pouco acima de 100 bilhões de reais. Lá atrás, no meu governo, tinha um espírito de porco lá que queria taxar o PIX, né? Eu falei, negativo, a palavra final é minha e não houve qualquer taxação para o PIX. Agora, o governo, nessa proposta, não visa taxar o PIX, mas visa mostrar algo para ele, né? Que ele possa buscar uma maneira de tirar dinheiro desses mais pobres de outra forma, talvez via imposto de renda. Isso é como uma bomba perante a sociedade, que nós, hoje em dia, especialmente as pessoas mais pobres, né, ganhar 5 mil, eu considero até 10 mil reais um salário que a pessoa tem que ser um meio atleta para sobreviver. E as pessoas reagiram a essa possibilidade que ninguém anuncia, publica uma instrução normativa, assim, né, pensando em algo mais na frente. No momento não se falava em taxar, mas lá na frente poderia taxar. Você pode ver, a CPMF lá atrás chegou a 0,38%, arredondando números. Se você
recriasse uma taxa, metade disso, 0,20%, com essa movimentação diária de 100 bilhões, seria 200 milhões por dia, seriam 6 bilhões por mês. Eu entendo que o governo estava preparando o terreno para abocanhar esse recurso. Esse é o meu entendimento. Ele não, logicamente, eu tenho obrigação de desconfiar de um governo que não tem palavra. Não é de hoje. Fake news, o grande fake news só do Brasil começou em 2002. A gente pode adentrar esse assunto. Que ele usou o mesmo fake news de 2002 em 22 por ocasião das eleições. Na campanha, ele disse, entre outras coisas, que não ia taxar aquelas comprinhas lá fora. No meu governo, veio gente para cima de mim para taxar. Eu falei, vamos buscar manter a nossa política de diminuir a carga tributária, zerando alguns impostos, como fizemos nos impostos federais aí dos combustíveis, e diminuindo outros, como reduzimos em 1/3 o IPI de 4 mil produtos. Essa foi a nossa política, essa foi a política que, conversado com Paulo Guedes, ele estava levando avante. Então, tem agora um governo que se apresenta como fraco e vacilante, porque já que essa normativa não ia alterar em nada, por que ela foi editada? Ricardo Rangel, colunista de Veja, seja muito bem-vindo, boa tarde. Fique à vontade, Rangel, para fazer sua pergunta ao presidente. Boa tarde, Zé, boa tarde a todos. Muito boa tarde, presidente, muito obrigado por estar aqui. Eu queria fazer uma pergunta mais ligada à sua situação já há algum tempo. O senhor foi indiciado e, por isso mesmo, não pode ir aos Estados Unidos. E o que se fala é que se espera uma denúncia em breve da Procuradoria-Geral. Essa denúncia é baseada, em grande parte, por depoimentos de militares. Primeiro Mauro Cid, depois os ex-comandantes das Forças Armadas. Os militares sempre têm uma coisa muito forte de integridade pessoal, de honestidade, etc. E o senhor sempre foi um representante dos militares durante toda a sua carreira. Como é que o senhor enxerga isso? Quer dizer, os generais, os ex-comandantes estão mentindo? Como é que se reconcilia tudo isso? O senhor, os militares, essa questão da integridade pessoal? Olha, eu sou acusado de muita coisa desde há muito tempo. Eu me acuso, desde 2019, de querer dar um golpe de Estado. Agora, para dar um checkmate nessa questão, vamos lá. Em 22, após as eleições, nós decidimos, juntamente com o presidente do partido, o Valdemar, a questionar o TSE. É um direito nosso, como o Écio Neves fez em 2014, como se faz comumente por aí. Inclusive, tem uma enxurrada de ações em candidaturas a prefeitos pelo Brasil. Nada demais no tocante a isso. Só que, ao questionarmos o TSE, baseado em resoluções do próprio TSE, no dia seguinte, o presidente, o senhor Alexandre de Moraes, resolveu arquivar e nos dar uma multa de 22 milhões de reais. A gente pergunta, alguém tem conhecimento de algum advogado ser multado por ter peticionado num tribunal qualquer? Não. O que o não entendeu, o Alexandre de Moraes quis fazer com isso? Então, ponto final. A eleição acabou, o Lula ganhou, e quem falar vai ter o mandato cassado, vai ser preso, vai ser tornado inelegível, e por aí afora. Ou seja, você não pode questionar as urnas eletrônicas. Eu não questionei as urnas eletrônicas a partir de 2019. Desde 2012, eu sempre questionei as urnas eletrônicas. Eu tinha o direito, num país democrático, de questionar. E questionava como? Via projetos, emendas, e uma das emendas minhas foi aprovada, o relator foi o Rodrigo Maia, o presidente da casa era o Eduardo Cunha, tá? Foi aprovada, e ato contínuo, a senhora Dilma Rousseff vetou, tá? Depois o Congresso derrubou o veto por quase 450 votos. Você pode perguntar, mas peraí, a Câmara, no caso, né? Mas como 450 votos, o PT tinha uma bancada bastante grande? O PT encaminhou, sim, a manutenção do veto, mas quando ele viu que ia perder, ele mudou de lado e reorientou a derrubada do veto. Bem, depois foi ao Supremo, e por 8-3, se não me engano o placar foi esse, o Supremo disse que o voto impresso ao lado da urna eletrônica era inconstitucional, porque ele colocava em risco, né, a segurança das eleições, dizendo claramente: após votar o papelzinho para cair na urna, se a máquina engripa, né, dá um problema, vai o fiscal lá, vai olhar e vai descobrir o voto daquela pessoa.
Quer dizer, uma desculpa que, no meu entender, não funciona, né? Não nos convence. Deixo bem claro que Flávio Dino, por volta de 2010, questionou a urna eletrônica e foi bem claro. Ele falou que o voto eletrônico era fraudável numa eleição que ele participou e perdeu. Também o Carlos Lupe, que entrou com uma ação contra mim no TSE, sobre aquela reunião com embaixadores, onde eu critiquei o voto eletrônico, e o Carlos Lupe, há poucos meses, em inserções do PDT, o partido dele, ele dizia bem claro no final que voto eletrônico sem o papel do lado é fraude. E ele me acusou disso e o processo foi para frente. Mas vamos lá. Não podíamos questionar em 22 o sistema eleitoral. Até uma resolução do TSE de meados de outubro de 22, que não poderia tê-la. Resolução é até março do ano das eleições, mas foi editada pelo TSE, uma resolução que nos prejudicou bastante, não poderíamos mais questionar. Porque se questionássemos, talvez a multa passasse para 200 milhões de reais e talvez o PL até tivesse registro cassado. Agora vamos fazer o paralelo com 2018. Em 2018, acabaram as eleições, segundo turno, eu fui vitorioso. E houve um questionamento. Foi aberto um inquérito por parte da Polícia Federal para apurar fraudes nas eleições de 2018. E o TSE teve a iniciativa própria, não foi provocada por ninguém, mas tendo em vista uma denúncia de fraude bastante consistente, de imediato abriu o inquérito 1361. É um número aí cabalístico, né? 1361. E começou a se fazer as apurações. Esse inquérito, que está em aberto até hoje, eu mostrei para os embaixadores naquela reunião que eu tive. Porque eu tenho o monopólio desse processo para reunir com embaixadores enquanto presidente. E não o senhor ministro Edson Fachin, que havia feito 2 meses antes reunião com embaixadores e terminou a sua reunião dizendo que, tão logo o TSE anuncie o proclamador vencedor do pleito, os senhores devem, junto aos seus respectivos chefes de Estado, fazer gestões para que eles reconheçam o processo eleitoral. Ou seja, em 18 foi questionado. Eu não posso falar agora do teor, que só 3 páginas interessam, e muito, sobre o que aconteceu nesse inquérito. E após a minha reunião com o embaixador, no dia seguinte, foi classificado como confidencial esse inquérito, que era ostensivo até aquele momento. Esse inquérito, inclusive, foi distribuído na comissão parlamentar da PEC, da reforma tributária, em 21, para todos os parlamentares, e mais, a votação para que fossem os deputados pedir esse inquérito, junto à Polícia Federal, foi aprovada por unanimidade. E esse inquérito passou a ser a grande interrogação agora. E eu peço a vocês, né? Eu sei o que está lá dentro, são 3 páginas que interessam, mas se eu divulgar aqui, é o motivo que eu estou dando para a PF me buscar aqui em casa. A que ponto nós chegamos? Não podemos discutir mais transparência eleitoral. Temos que acreditar o que uma pessoa disse lá dentro, e isso passou a ser uma Bíblia, né? Tem que ser cumprido. Então, eu entendo, caso esse inquérito se torne público, volte a ser público, nós tiramos quaisquer dúvidas sobre o nosso sistema eleitoral, tão questionado por vários parlamentares, inclusive de esquerda no Brasil. Presidente, só fazendo um acréscimo, mas com relação a essa última denúncia, há acusações envolvendo o senhor com relação a uma conspiração para tentar impedir o presidente Lula de tomar o poder. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Assim, o senhor teve conhecimento de alguma conspiração? Olha só, após aí a multa do senhor Alexandre de Moraes, eu busquei algumas pessoas, né, mais próximas, porque quando você perde a eleição, poucas pessoas ficam do teu lado. Eu falei, tem alguma maneira de questionarmos as eleições dentro da Constituição? Aí foi falado, dentro da Constituição, o que se pode fazer é estado de sítio, estado de defesa, artigo 142, intervenção federal. Então, teve alguma conversa sobre isso aqui, e isso daí, em especial, foi muito batido na época, né? Na época, não, agora, depois que levantaram esse minuta de golpe, etc., seria o estado de sítio, porque tem a ver com o Brasil como um todo. Estado de sítio não é o presidente baixar o decreto. Ele manda uma mensagem ao parlamento com os respectivos considerandos, e o parlamento, então, decide se o presidente pode ou não editar o decreto.
Nada foi feito. No segundo bate-papo foi encerrado, perdemos, não se toca mais nesse assunto. O comandante do Exército não mentiu. O comandante do Exército, na época, falou o quê? Discutiu-se hipóteses de dispositivos constitucionais. Então, quando você pegar um inquérito da PF, né, em todo momento, quando ele pergunta aos comandantes, tendo em vista o golpe preparado, quer dizer, já é um questionário direcionado para golpe. Não existiu tentativa de golpe, não. Se fosse avante, o estado de sítio teria passado pelo Congresso. E mais ainda, o estado de sítio, antes do presidente mandar para o Congresso uma mensagem, ele reúne os conselhos da Defesa da República e discute o assunto. Como, por exemplo, em 2019, eu discuti estado de defesa no estado de Roraima, para nós fazermos o Leão de Tucuruí, porque é tanta pressão externa e interna também para não construir o Leão de Tucuruí, e nós perdimos muito, pagando muito caro como subsídio a energia de Roraima, tá? Além da questão ambiental, a poluição. Eu não sei quantos, mas são dezenas de caminhões tanque por dia de diesel usado na termoelétrica de lá, onde os ambientalistas não reclamavam disso. Mas tudo bem. Então é uma coisa estapafúrdia, é uma coisa inimaginável essa questão de tentativa de golpe. E outra, também falaram que o golpe, né, saiu, como foi muito batido pela imprensa, e o próprio parte do Poder Judiciário, encarregado desse inquérito, que 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, uma tentativa armada. É uma coisa também que nos dói o coração, porque tem muitas pessoas inocentes condenadas até 17 anos de cadeia por algo que não existiu. Eu, quando saí do Brasil dia 30 de dezembro, e cuidei da minha vida lá nos Estados Unidos, não fiz contato com ninguém. E o governo novo, recém-assumido, podia ter tomado providência tocante a isso. Mas, pelo que tudo indica, pelo fato do G. Dias não ser indiciado, o general G. Dias, pelo fato do então ministro da Justiça, Flávio Dino, não ter entregue as imagens, né? São mais de uma centena de câmeras que podiam mostrar o que aconteceu, os movimentos, desde manhã, poderia mostrar um entra e sai de autoridades, nomes já da Justiça, num domingo, poderia talvez até mostrar aí algo parecido com o Lula indo para Araraquara, nada foi mostrado. E nós vemos imagens que vazaram depois, muitas, né? Não dessa do Flávio Dino, né? Mas imagens, outras populares, que aquilo foi quebrado antes do pessoal que estava acampado ir para lá a Praça dos Três Poderes. Marcela Matos, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez ao programa. É a sua vez de perguntar ao presidente, Marcela. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, presidente. Só para a gente encerrar esse assunto, a minha pergunta é a seguinte: há uma expectativa muito grande em relação à apresentação da denúncia da PGR, né? A partir daí, se realmente houver essa denúncia, é um processo longo, o caso vai ser julgado pelo Supremo, mas considerando a possibilidade, se eventualmente tiver uma decretação da sua prisão, o senhor acredita que vai ter algum tipo de reação política ou popular? Olha, a minha expectativa em ir para os Estados Unidos não é por mim. Eu fiquei muito feliz quando tive o convite. É porque eu represento no Brasil. Ninguém pode negar que eu tive realmente 58 milhões de votos. Ninguém pode negar que eu agreguei mais votos de lá para cá. Eu represento a direita no Brasil, por que não dizer a direita na América do Sul. Isso que eu represento. Eu não queria ir para os Estados Unidos como se estivesse indo para uma festa de batizado de alguém. É o evento mais importante da história do mundo, concorrentiano, com toda certeza, a posse do homem que representa a maior democracia do mundo, a maior economia, em torno de 14 vezes maior do que o nosso PIB dos Estados Unidos, e a maior potência bélica do mundo. E eu tenho um excelente relacionamento com o Trump, mesmo depois de terminar o mandato dele e o meu, que foi logo depois. Então, essa é a expectativa. Quanto a movimentos aqui no Brasil, eu não sei o que pode acontecer, não sei. Agora, se eu estou tão culpado assim, se tem tanta certeza que eu queria dar um golpe, se eu sou tão ditador assim, por que não seguir o devido processo legal? Só um homem faz tudo. O inquérito foi dado para ele. Desse inquérito nasceram outros inquéritos ali. Ele escuta, ele julga, ele escala a Polícia Federal, ele escala quem vai ser o juiz lá na audiência de custódia, ele dá a pena, ele dá entrevista, ele faz tudo. Ele derruba páginas, como, por exemplo, o trabalho
que ele, enquanto presidente do TSE, fez ao longo do processo eleitoral foi de um partido político de esquerda. Eu não podia mostrar a imagem minha lá no enterro da Rainha Elizabeth, não podia botar a imagem minha do 7 de setembro, imagens sobre eu na ONU, né? Mostrar a imagem do 7 de setembro, e do lado de lá fazia tudo contra mim, tudo. Até me pintaram como pedófilo. Me pintaram como um elemento que ia acabar com os direitos trabalhistas da população brasileira. O homem que não gostava de negro, de nordestino, de mulher, era xenófobo e por aí afora. Na reta final, sumiram 1,5 milhão de inserções no Nordeste, em especial no Nordeste. Durante a campanha, o senhor Alexandre de Moraes, que era presidente do TSE, fez uma campanha para jovens, 16 e 17 anos, tirar título. Essa garotada, 16 e 17 anos, que atrasaram a tirada do título, né, equivalia a 3, 4% que votavam na esquerda. Foram 4 milhões, um pouco mais de 4 milhões de jovens. 3/4, 2 milhões a mais de voto para o Lula. Nem vou falar aqui o que poderia ter acontecido nas sessões eleitorais, que você, se falar isso aí, é cadeia. Duvidou da caixinha, é cadeia. Tá certo? Então, isso tudo outro influenciou nas eleições. Não pude mostrar o Lula lá com o gorro CPX no Complexo do Alemão, conversando com líderes comunitários, mas líderes comunitários esses que só foram eleitos nessa situação com o apoio do narcotráfico. Não podia mostrar o Lula falando, defendendo o aborto. Aquela questão de roubar um celular, que é diferente de furtar, mas para mim a pena deve ser muito parecida, né? Em troca de uma cervejinha. Ou seja, quem aplaudiu o Lula no dia do segundo turno foi o sistema carcerário, que ele sempre tem trabalhado pela política do desencarceramento. Comigo não se falava em liberar maconha, 40 gramas. Não se falava em marco temporal que leva instabilidade ao campo, no tocante a reservas indígenas. Não se falava em relativizar a propriedade privada. Como um dia após o segundo turno das eleições, tem uma decisão da mais alta corte aí, né, que foi monocrática, que após um longo período de você discutir a reintegração da sua posse, né, que foi invadida, por exemplo, pelo MST, você tem que submeter a um conselho indicado pelo executivo para saber se aquela fazenda vai ser tua ou não. Ou seja, botou em segundo plano o próprio sistema judiciário brasileiro. Nós vivemos uma insegurança hoje em dia. Uma insegurança que realmente desestimula você a acreditar num dos poderes. E isso não interessa para nós. Eu, ao longo do meu mandato, tinha por semana pelo menos uma interferência do Supremo Tribunal Federal. Lógico, reagia internamente ali, ficava revoltado com muita coisa, mas cumpríamos. Você pode ver agora uma adesão com o Alexandre de Moraes sobre a Cracolândia. O Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, tem 24 horas para explicar o muro na Cracolândia. 24 horas. É combinado, com toda certeza. O PSOL entra com a ação, cai lá e resolve o assunto. Ou seja, defendendo traficantes, dando um sinal, não se meta com consumidores, que ele tem traficantes também, que pode complicar a situação para você. Essa insegurança que a gente vive, essa o tempo todo querendo censurar as mídias sociais, depois das mídias sociais vai ser a mídia tradicional, porque vai ter concorrência entre jornais, com toda certeza, tá? Isso é péssimo. Eu lembro, há 2 anos, quando buscou-se votação para urgência do projeto que regulamentar as mídias sociais, vai estar em campo. Meu partido não, já tinha contato com eles, mas vários parlamentares de outros partidos, e por 5 votos não foi aprovada a urgência do projeto que falava em censura das mídias sociais. Se tivesse sido aprovado lá atrás, depois da urgência, o Nicolas não teria feito esse vídeo. Um vídeo limpo, honesto, sem marqueteiro, pelo que eu sei. O Nicolas é uma pessoa que sabe cuidar da sua imagem e tem boas propostas, apesar da sua idade, 27 anos, é um garoto, muito jovem ainda, mas tem a cabeça muito no lugar, e o vídeo dele foi decisivo nessa questão do Pix. Ou seja, tudo que eu falei aqui, o trabalho do justiça eleitoral não é ter simpatia por um lado ou por outro. Não é falar, salvamos, depois das eleições, salvamos a democracia. Salvar a democracia botando no colo do Lula, que vive agora não, desde há muito, com ditaduras
pelo mundo todo, o trabalho eleitoral é buscar zelar pela lisura por ocasião das eleições. E agora vem com essa narrativa de golpe. Não foi dado um passo sequer, nem para uma medida constitucional. O que está na Constituição você pode usar. Dá para usar? Não dá para usar? Tudo bem, tá certo? Agora, não usamos. Agora, tentou dar um golpe? Parece que se aplica 17 anos de cadeia nesses pobres coitados que participaram aqui do 8 de janeiro, que nós lamentamos e repudiamos qualquer ato de depredação. Mas condenar pessoas com filhos pequenos, com avós, com famílias destruídas, outras fugindo lá para a Argentina, para outros países, 17 anos de cadeia, é um abuso, isso é um absurdo. Tem um editorial hoje, não sei se é no Estado de São Paulo, na Folha, falando sobre esse assunto, um jurista que é tido como de esquerda. Ou seja, não dá para continuar esticando essa corda cada vez mais, e esticando, inclusive, com a minha não ida aos Estados Unidos. Eu tinha várias pré-agendas acertadas. Quem faz o meio de campo, meu filho Eduardo Bolsonaro, que foi um brilhante trabalho de relações públicas e de polícia internacional, e as pessoas vão perguntar, não está presente por quê? Amanhã, eu vou de manhã no aeroporto aqui em Brasília, eu vou acompanhar minha esposa, Michele, triste, que ela está indo sozinha para os Estados Unidos, tá? Vai fazer a sua parte lá, e vai ser perguntado, cadê o Bolsonaro? Não tem uma condenação em cima de mim. O Supremo já autorizou gente condenada no passado a sair do Brasil. Não tem nenhuma condenação. E a historinha de possível fuga, eu tive na Argentina, saí do Brasil, ninguém tem dificuldade para sair do Brasil, tendo algum recurso, sem passaporte. Parece aqui que a justiça aqui é a mais perfeita do mundo, tá? É a justiça suíça aqui, o relógio suíço. Tá? Não queremos aqui brechas. Agora, me privar do passaporte, quando no passado permitiram que Lula saísse do Brasil, tá? Umas acusações, uma das justificativas foi que, enquanto não esgotaram todos os recursos, ele não pode ser privado do seu direito de ir e vir. Outras pessoas condenadas pelo Lava Jato saíram também a rodar pelo mundo, porque essa perseguição em cima de mim, golpista, tá? Ditador, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, esse inferno o tempo todo com gente do meu lado, Braga Neto preso, uma centena presa aqui em Brasília, na Papuda, aqui, sobre o 8 de janeiro. Imagine quem tem filho pequeno, não poder ver seu filho. Essa mulher que pintou lá, perdeu o mané, errou, tudo bem, exagerou. Agora, no despacho, está lá substância inflamável. Eu não sei qual a pena dela, se é 14, 17 anos. Tem 2 filhos pequenos. Lá atrás, a esposa do Cabral saiu da cadeia, não foi para a cadeia porque tinha 2 filhos pequenos. Pequenos, mas muito maiores do que esse dessa senhora aqui em Brasília, aqui agora. Então, eles estão vivendo uma situação de, eu não digo pré-ditadura, ditadura, onde se espera que o ditador saia do executivo, sai agora, está aí aparecendo, né? Do parte de uma pessoa do Poder Judiciário. Nós não podemos continuar esticando essa corda. Isso vai ter fim um dia. Não podemos continuar fazendo injustiça no Brasil. Nós queremos paz. Eu não quero fazer uma bancada enorme de senadores para caçar quem quer que seja. Eu quero para mostrar que, olha, ninguém saia do seu quadrado. Cada um faça a sua parte. E eu tenho esperança em recuperar a democracia do meu Brasil. Robson Boninha, só a vez de fazer mais uma pergunta. Presidente, aproveitando esse gancho que o senhor acabou de citar aí, sobre a bancada de senadores, o senhor vem repetindo que é candidato em 2026 à presidência da República, né? Todo mundo sabe que o senhor tem uma barreira judicial aí muito grande para transpor, para poder colocar de pé uma candidatura, e enquanto o senhor está atuando na esfera judicial para tentar, de alguma forma, recuperar os direitos de disputar uma eleição, tem uma ala muito grande da direita que defende que o governador Tarcísio de Freitas seja candidato ao Planalto, tendo a primeira-dama Michele como vice. E a gente sabe também que tem um time para isso, né? Em abril, se o governador Tarcísio decidir concorrer ao Planalto, ele tem que deixar o governo. Eu pergunto para o senhor, quando que o senhor imagina que o prazo que o senhor tem, pessoal do senhor, para continuar acreditando nessa candidatura que o senhor está sustentando, ou anunciar apoio a um aliado, a um nome que o senhor acredite que possa representar a direita em 2026?
Boninho, o que seria democracia, né? É respeitar o devido processo legal, é nós respeitarmos a Constituição, as leis. Me tornar inelegível por quê? São 2 inelegibilidades de 8 anos. A primeira, abuso de poder político por reunir-se com embaixadores. Mas eu não posso mostrar agora o inquérito 1361. A reunião com embaixadores, eu tive algum ganho político com isso? Esperou-se trocar 2 ministros do TSE, que é a lista tríplice indicada por Lula, para botar a inelegibilidade em pauta. E daí eu perdi por 5-2. A outra inelegibilidade, abuso de poder econômico, 7 de setembro de 22. Teve um evento lá em Brasília, acabou o evento, tirei a faixa, do lado tinha mais de 1 milhão de pessoas ali, subi num carro de som do Silas Malafaia e falei com o público. Abuso de poder econômico. Não gastei nada. Quem gastou foi o Silas Malafaia, que não tem nada a ver com essa história. Aquele povo todo não podia estar ali assistindo o desfile. E foram para lá, sim, alguns para ver o desfile, outros, tendo em vista a convocação de vários carros de som, né? E internet também, que teria um evento político ali do lado. Isso é justo? Se eu continuar inelegível, não acredito mais na democracia. Acabou a democracia. Inelegível por causa disso. Não vou nem me comparar com o Lula, que é uma questão, Lula é uma questão de bandidagem. O meu não tem nada de bandidagem pro lado de cá. Mas tiraram o cara da cadeia. Depois anularam os processos dele, porque ele tinha 3 condenações, não podia disputar a eleição, que havia sido condenado numa segunda instância. Anularam. A campanha dele, você não viu ninguém na rua, não tinha povo ao lado dele. Uma campanha completamente atípica, que não podia ser diferente do que está acontecendo agora, o que ele está fazendo. As medidas, ele faltava 5 dias para as eleições, ele falou, temos imagem dele falando. Se o Trump voltar, será a volta do nazismo e do fascismo com outra face. Esse é um chefe de Estado, ele está achando que o quê? A questão da Venezuela é outra. O pessoal às vezes fica surpreso, a Venezuela com voto no papel, sim. Foi lá atrás uma negociação com os Estados Unidos, que queria voltar a comprar petróleo da Venezuela, e em contrapartida entrou um sistema confiável. E o Maduro aceitou o voto impresso. Malandramente, o que o Maduro fez? O voto impresso, eu não vou ganhar de ninguém, né? Então, vou tornar inelegível por 15 anos Maria Corina e Capriles, achando que ia entrar em campo, né, sem adversário, ia ganhar. E as imagens da Maria Corina na Venezuela, parecidas com as minhas imagens aqui. E lá o Edmundo, que eu não conhecia ele, mas uma pessoa que raramente vejo falando, uma certa idade, ganhou a eleição. E o mundo civilizado não reconheceu a vitória do Maduro. O PT, aqui no Brasil, reconheceu. O Lula não fala nada. Até porque aquele que fala em democracia, né? Aquele tombo do Lula no banheiro, né? Estaria cortando a unha, caiu. Poucos dias depois, tinha um encontro do BRICS na Rússia. O Lula, obviamente, não foi, tendo em vista o tombo dele, né? Mas foi para lá quem? Foi o Maduro para lá. Ele sabia que o Maduro ia para lá. Mas não foi em função do tombo. Vamos parar por aqui, não vamos desconfiar de nada aqui. Tá? Mas, naquele momento lá, entre outros, né, partiu aí a iniciativa de convidar também o Irã para participar do BRICS. Eu, por exemplo, presidente da República hoje em dia, eu saio fora do BRICS imediatamente. E vou buscar, logicamente, fazer outros acordos, se bem que o BRICS tem a ver com um acordo comercial, né, um acordo mais bancário. Mas, por exemplo, o NAFTA dos Estados Unidos, uma sugestão seria tirar o N de norte, fica o AFTA e fica nesse bloco comercial ali, Canadá, Estados Unidos, México e Brasil. Seria essa a minha ideia. Entre outras coisas, jamais eu ia falar, como o Lula falou, e botar de lado o padrão dólar. Jamais. Inclusive, desses 37 acordos que o Lula assinou agora com o Xi Jinping há poucas semanas, um deles, né, que foi um acerto ali, o Brasil pegou um empréstimo de 5 bilhões em moeda chinesa, o yuan,
mais ou menos 4 bilhões de reais aqui. Por que isso? Quem quer andar pelo mundo com Juan no bolso ou quer ir com dólar? Tá? E o Lula, então, é esse cara que se aproxima, sempre esteve lá terroristas. Eu queria mostrar no programa eleitoral também, não pude fazê-lo, né? Atingiria poucas pessoas, mas mostrando o Lula no Irã, defendendo que Ahmadinejad, em 2009, pudesse enriquecer urânio acima de 20%, porque seria usado para fins pacíficos. Você vê no momento agora, né? Desde quando houve ali aquela invasão, aquele crime praticado pelo Hamas, onde mataram mais de 1.000 israelenses, e temos ainda muitas pessoas lá sequestradas. O Lula, em momento nenhum, reconhece que o Hamas é um grupo terrorista. Esse episódio do soldado americano, soldado israelense, aqui no Brasil, onde uma juíza lá, de esquerda, já teve uma ação que ela deferiu contra mim, besteira lá atrás, tá? Querendo que esse soldado seja detido para responder sobre o quê? Genocídio. Parabéns aos chefes militares de Israel. Tá, juntamente com o Mossad, com toda certeza, propiciaram que o soldado saísse do Brasil e voltasse para o seu país. O soldado israelense não foi abandonado pelos seus chefes militares. Parabéns aos chefes militares de Israel. Presidente, mas a pergunta do Bonin era assim, quando é que o senhor vai decidir se vai ser candidato mesmo ou se vai apoiar alguém? O senhor tem esse planejamento? Candidato, não consigo enxergar outro candidato em função da minha inelegibilidade, por isso é uma renúncia à democracia. Falei os dois motivos pelos quais eu estou inelegível. É um absurdo. Eu lembro a chapa Dilma Temer, tá? Em 2014, lá na frente, foi decidido pelo TSE, um voto, inclusive, do ministro Gilmar Mendes, né? Que foi um excesso de provas. Foi a denúncia, né? A petição contra a chapa foi arquivada por excesso de provas. Ou seja, o próprio Gilmar disse, eu concordo com ele, que o papel do TSE não é ir para a cassação, né, de forma cega contra quem quer que seja, é zelar pela lisura das eleições. Eu tenho que agradecer, elogiar o Gilmar Mendes nesse momento. Tá certo? Agora, eu não consigo me entender como inelegível por esses dois episódios. Não consigo. Inclusive, na minha reunião com embaixadores, eu convidei o ministro Edson Fachin a participar dela. Nada foi escondido. E que conspiração aconteceu ali? Nenhuma, zero. Então, eu não enxergo outro candidato pelo PL. Eu acho que o Valdemar, já que eu não posso conversar com ele, não falo com ele há muito tempo, né? Eu acho que ele pensa da mesma maneira que eu. Ricardo Rangel, sua vez de fazer mais uma pergunta, por favor. Presidente, a gente vê o senhor falando, parece que está em campanha, né? O senhor está animado com o futuro. Mas muita gente acredita que a sua prisão é uma questão de tempo. Inclusive, muitos desses seus aliados ou ex-aliados estão se movimentando nessa linha, né? A gente já viu, inclusive, até o senhor se indicou com alguns deles. Como é que o senhor vê agora a eleição e a posse na semana que vem do presidente Trump e essa declaração do Mark Zuckerberg, que vai liberar geral, não vai mais fazer fact-checking e tal? O senhor acredita que isso o vai beneficiar de alguma maneira? Isso pode resolver a sua questão na justiça aqui, a força das redes sociais e a pressão do governo americano sobre o Brasil? Como é que o senhor vê isso? Eu entendo que sem redes sociais, sem liberdade de expressão, é a ditadura na sua mais plena forma. Tá? Começou com o Elon Musk, tá? Começou com aquele vazamento, um tempo atrás, vocês viram perfeitamente aqui, tá? Um juiz lá do Supremo conversando com o Tagliaferro sobre a condução, a feitura de processo. Olha, bota isso que o ministro não quer, seja criativo. O ministro quer o Eduardo. Tá? Olha, a Lava Jato anularam por questões, perto disso, banais. Esse processo, no meu entender, está todo complicado. Tá? Agora, eu não vou pedir nem sugerir, dado alguma liberdade que eu tenha com alguns do governo Trump, fazer nada contra o Brasil. Eles se preocupam não é apenas com a sua liberdade, do mundo todo. Eu, enquanto presidente,
o presidente Trump, na época, né, tinha uma preocupação enorme com a Venezuela. E conversamos lá sobre possibilidade de libertar a Venezuela. Conversamos. O que foi tratado? É segredo de Estado, vai morrer comigo. Só foi eu, ele e o intérprete, mais ninguém. Tá? Então, essa preocupação dele com liberdade, com o mundo todo. Se ele tinha preocupação com a Venezuela indo para uma ditadura, né, ou já na ditadura, ele não quer, obviamente, um Brasil comunista, um Brasil socialista, um Brasil que se alinha aqui com as ditaduras do mundo todo. Inclusive, conversamos à época, sim, eu posso falar alguma coisa. Você vê a política aqui, você pega a China, Rússia, são potências, tá certo? Ninguém duvida disso. Pega a Venezuela, que tem a China e a Rússia estão dentro da Venezuela, a maior potência de petróleo do mundo. Pega o Brasil, com o seu agronegócio que está aí. Apesar de usar pouco, 8% do território nacional, alimenta 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Esses 4 países, com seus satélites, bota ali Irã, Cuba, entre outros, eles têm como criar um enclave, né? A palavra não seria essa, mas criar uma situação de independência em relação ao mundo todo. O americano não quer isso. O americano nunca foi um povo conquistador. Tanto é que após a Segunda Guerra, ninguém ficou sabendo nada anexado por parte dos Estados Unidos, diferentemente de outros países. Tá? O que o americano quer é o máximo de liberdade com o mundo todo, porque aí o ambiente de negócio funciona para eles. É isso que eles querem. Então, eu acredito que o que vem acontecendo no Brasil, essa situação que você tem medo de dar um RT, republicar uma matéria, um pedaço da entrevista nossa aqui, o povo tem que se libertar disso aí. A liberdade não tem preço. Eu sempre disse, né? Alguns podem discordar, que a liberdade é mais importante que a própria vida, porque um homem preso não tem vida. Agora, repito, vão me prender por quê? Eu não tenho nenhuma preocupação do que estão me acusando. A preocupação é quem vai me julgar. Esse é o grande problema. Como a gente vê julgamento dessa senhora do batom com 2 filhos pequenos aí preso, 15 anos de cadeia, que eu chamo de órfãos de pais vivos. Será que não toca o coração de ninguém o que está acontecendo? Não toca o coração dos seus ministros do Supremo Tribunal Federal o que está acontecendo? Estão usando um episódio que é lamentável, tendo visto o quebra-quebra, mas não foi investigado, pô. Começou do meio para o fim. É justo, por exemplo, num jogo de futebol, ter um quebra-quebra numa parte da torcida. Você condenar todo mundo a 17 anos de cadeia? Você tem que individualizar a pena. Então, o risco que ocorre aqui é acontecer uma arbitrariedade. Cadeia, sim. Pode daqui a pouco a PF bater aqui, ou amanhã cedo, e levar para a cadeia com a acusação golpista. Inquérito feito pela Polícia Federal do próprio ministro. A Polícia Federal... Pois não. Oi, desculpa, presidente. É que a gente gostaria de falar por muito mais tempo com o senhor, mas a gente já está com 45 minutos de programa, né? Já faz tempo a beça que nós estamos conversando aqui. Então, eu vou pedir para a Marcela Matos fechar a entrevista, fazendo a última pergunta. Por favor, Marcela. Presidente, eu queria complementar um pouquinho a pergunta do Rangel em relação a essas possíveis reações do presidente Donald Trump aqui no Brasil. Aliados do senhor acreditam que pode acontecer algum tipo, por exemplo, de cassação a vistos de ministros do Supremo, bloqueio de ativos no exterior, sanções também ao governo brasileiro. O senhor acredita que realmente é possível o governo norte-americano fazer esse tipo de ação? E o senhor concordaria também com essas medidas? Olha, jamais eu vou pedir para quem quer que seja retalhar em cima do meu país. Quem sofre aqui em especial são os mais humildes, os que votaram no Lula, em grande parte aí. Tá certo? Agora, quando o Lula fala aquilo do Trump 5 dias antes das eleições, tá? Quando aqui o Elon Musk é colocado no inquérito aqui no Brasil, é aplicada uma multa em cima dele. Logicamente, se você convida pessoas para um evento na tua casa, para quem você convida, você gostaria que fosse. Eu não sei quantas pessoas estarão nesse evento lá, mas poucas centenas. Eu fiz parte desse grupo privilegiado por representar a direita no Brasil. São milhões de pessoas aqui que estão frustradas com essa decisão do senhor Alexandre de Moraes. Logicamente, não está agradando o Trump. Se não está agradando o Trump, faz justiça. Se eu tivesse condenado, sei lá o que for, poderia até pensar nisso. É só narrativas
Que golpe é esse onde o próprio atual ministro, Zé Múcio, da Defesa, falou que não houve golpe no Rio de Janeiro? Lá atrás, o Nelson Jobim falou a mesma coisa, depois ele voltou atrás. A mesma coisa Michel Temer, que golpe pressupõe o quê? É tropa, é gente, é conspiração. Não vai pensar que o 64 aconteceu de uma hora para outra. Foram meses, anos, tratando do assunto. E eu dar golpe depois das eleições, com 2 generais da reserva, de pijama. É um absurdo isso aí. É um absurdo manter essas pessoas presas aqui. Temos que lutar pela anistia, voltar a lutar pela anistia no corrente ano, tão logo o parlamento volte de suas atividades. Agora, o que passa na cabeça do Trump? Tá? Eu não sei. Agora, por vezes, é melhor você sofrer um pouco e garantir a tua liberdade. Então, tudo pode acontecer, como pode não acontecer nada. Tá? E devemos, o recado que eu dou para quem está nos assistindo, vamos acreditar no Brasil, vamos lutar por liberdade. Não esqueça uma passagem bíblica muito importante. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Olha lá atrás, o João 8,32, sobre a verdade. Vamos acreditar. Nós somos um país de 90% de cristãos. Não é justo o que está acontecendo com o nosso Brasil. Não é justo termos um presidente como esse, que só faz besteira. Me acusava lá atrás, acusava da boca para fora. Não dá para comparar Paulo Guedes com Haddad. Dá para comparar aquele ministro que foi mandado embora, direitos humanos, com a Damares. Dá para comparar o filho do Renan com o Tarcísio na infraestrutura. Dá para comparar o Marcos Pontes, o seu conhecimento todo que ele tem de ciência e tecnologia, uma pessoa que está lá agora que não tem nada a ver com isso aí. Não dá para comparar, não tem como dar certo. Nós só passamos pela pandemia e aquele reflexo da guerra inicial lá da Rússia e Ucrânia, que tínhamos uma excelente equipe de ministros. Por isso, fomos para frente. Por isso, né, nós podemos bater no peito e falar, olha, nós fizemos o melhor de nós. Não teve denúncia de corrupção no meu governo. Nós levamos água para o Nordeste. Nós criamos o PIX. Nós fizemos o marco das ferrovias com o Tarcísio. Tá? O mundo tinha respeito. A Tereza Cristina foi uma leoa na política dela, do agro, mundo afora. Nós fizemos a nossa parte, porque eu não aceitei apoio parlamentar em troca de ministério, em troca de diretoria de bancos oficiais, em troca de estatais. Polícias estatais deram lucro comigo, e agora estão dando prejuízo com o Lula. Nós fizemos a coisa certa, é uma tremenda injustiça o que estão fazendo comigo, com o Braga Neto, com as pessoas que estão presas, entre outros, mas justiça, com a acusação. Uma acusação de pesca probatória, que não é permitido no Brasil, e daí fica escolhendo noticinha para cá, notícia para lá, daí se prende o Felipe G. Martins em troca de uma confissão dele. Como você perguntou, vão fazer, eu tenho quase que certeza que o caso Felipe G. Martins será apurado pela inteligência americana. Afinal de contas, primeiro ele queria fugir do meu avião, que não saiu do meu avião. E depois, ele teria falsificado uma entrada e dizer que ficou aqui no Brasil. Mas se alguém falsificou com toda certeza. Esse alguém, né, que falsificou poderia estar dando cobertura a um terrorista que vai botar uma bomba suja nos Estados Unidos. Então, essas questões são vitais para o povo americano, para o governo americano, e serão investigadas. Bom, vamos encerrar agora. Queria agradecer muito a participação dos senhores. Estivemos aqui hoje com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, 38º presidente do Brasil, pelo que vimos aí, com muita vontade de ser o 40º, né, presidente do Brasil, se a justiça deixar. O senhor já tem 3 concorrentes na direita, já queria avisar que o senhor vai ter que enfrentar o Gustavo Lima, o Pablo Marçal e o Ronaldo Caiado, só no campo da direita, viu, presidente? O Ronaldo está inelegível. É justa a elegibilidade do Ronaldo? Não sei, tá certo? Eu acho que elegibilidade é uma pena capital para um político. Um político tem que ser condenado à elegibilidade por algo capital, algo grave. Eu não vejo a inelegibilidade do Ronaldo Caiado como uma coisa grave. Se foi porque ele usou lá o Palácio das Esmeraldas para fazer 1 ou 2 encontros, que pague uma multa e está tudo resolvido. E que ele entre na disputa. Como eu gostaria que cada partido tivesse o seu candidato, não fizesse coligações no primeiro turno. Seria muito bom para a democracia, para a diversidade de candidaturas e para o fortalecimento e oxigenação da nossa democracia. Muito obrigado, presidente. Eu agradeço mais uma vez o senhor ter aceito o convite da Veja para participar do nosso programa. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu.